Primeiro livro de Samuel, cantando aquela música anterior, furioso, poderoso e abraça-nos. Eu fiquei lembrando, quando você pega uma criança pequenininha no colo e se aperta, é como se naquele momento eu me senti sendo abraçado, apertado pelo Senhor. E me veio ao coração uma antiga canção: que segurança, sou de Jesus. Que segurança, abraçado pelo Pai, sustentado nos seus eternos braços, poderoso, poderoso, aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler os versos 9 ao 20, que diz assim: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por tua santa presença conosco. Lemos a tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê a conhecer a sagrada letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações. Ó Senhor, cumpre os teus propósitos e glorifica o teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa narrativa de Ana não é apenas o comovente relato de uma mulher estéril que recebe um milagre pessoal. Nós vamos entender aqui, ao estudarmos este livro, que essa narrativa é um marco na história da redenção. Porque esse filho que ela pede e ao mesmo tempo ela entrega ao Senhor, ele não nasce apenas para enxugar as lágrimas de Ana, mas ele nasce com um propósito de Deus, para ungir reis, para restaurar a nação e preparar o caminho para o verdadeiro rei que viria, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o início, essa não é apenas uma história de superação pessoal, mas é a história do Trino Deus se movendo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conduzindo
a redenção do seu povo. E quando nós vamos aqui acompanhar, Ana, nós somos ensinados a respeito de algumas coisas, a respeito da natureza da oração. Nós somos ensinados a respeito do caráter de Deus e somos ensinados a respeito da obra silenciosa do Espírito Santo, que vai agindo nos bastidores da história, E vai assim preparando os corações e vai gerando vida onde só havia esterilidade. A primeira coisa que eu quero pensar aqui, não está no texto, mas está embutido, nos bastidores, é que as Escrituras nos revelam o caráter de Deus. E ela nos revela o caráter de Deus de muitas maneiras. Mas uma das maneiras que as Escrituras revelam o caráter de Deus é pelos nomes através dos quais Deus se dá a conhecer. E cada nome que a Escritura aponta para o Senhor destaca um aspecto da sua glória e nos ajuda a contemplar quem Ele é. Porque é importante que a gente entenda quem é o nosso Deus. Quando Jesus estava ali junto ao poço fugiu o nome, de Jacó, E ele começa a conversar com uma mulher samaritana, e ela faz uma pergunta, e ele fala: se você soubesse quem é que fala com você, se você soubesse quem está falando com você e o dom de Deus, então nós precisamos saber quem é o Deus a quem nós invocamos. E Deus se revela através dos seus nomes. Um dos primeiros nomes que as Escrituras revelam é Elohim, que também tem a sua forma abreviada de El, que fala a respeito do Deus Criador, o Deus soberano sobre todas as coisas. E quando Moisés pergunta: mas eu vou chegar lá no Egito para libertar o povo e eles vão perguntar quem te enviou? E Deus então fala o seu nome, que Israel até tinha medo de pronunciar, o nome de Iavé. Eu sou o que sou. E esse nome indica o Deus da aliança, que se relaciona com a sua criação. Esse nome que fala da autoexistência de Deus, da fidelidade de Deus, sua fidelidade imutável. Mas em momentos específicos, Deus vai se revelando para as pessoas em aspectos particulares e vai mostrando quem Ele é e o cuidado que Ele tem para com as pessoas. Agar, mãe de Ismael, quando ela foi expulsa ali da casa, e ela começou a caminhar, e ela se sentia tão sozinha, e de repente ela recebeu uma revelação de quem Deus é, e ela então o chamou de El Reor, o Deus que vê. Por quê? Porque ela, naquele instante que ela estava sozinha, caminhando com o seu filho, ela enxergou que o Senhor olha para todos aqueles que estão em aflição e desamparados. E então ela disse: Ele é o Deus que vê. Amém, queridos? E mais tarde Abraão vai chamar Deus de Yahvé Jiré, o Deus, o Senhor que proverá. E por quê? Porque ele experimentou a provisão de Deus ali no monte do sacrifício. E aqui em 1 Samuel, a gente vai descobrir mais um dos nomes, talvez o mais majestoso dos nomes de Deus, que é Yahvé Sabor, que é o Senhor dos exércitos,
que também frequentemente nas Escrituras é traduzido como o Senhor Todo-Poderoso. Ele aparece pela primeira vez no verso 3, quando fala que Eucana invocava o Senhor dos Exércitos. E essa expressão Senhor dos Exércitos, ou Senhor Todo-Poderoso, ela vai ocorrer em 230 versículos do Antigo Testamento. E ele descreve, esse nome descreve o domínio absoluto de Deus sobre todas as hostes espirituais, celestiais e também sobre todos os exércitos da terra. Fala daquele Deus que vai com o seu povo, caminhando com o seu povo, e aquele diante de quem nenhum poder pode resistir. E ele mesmo disse: quando eu opero, quem poderá impedir? Esse nome fala que Deus tem a totalidade de todos os recursos do universo à sua disposição. O Senhor dos Exércitos, Ele é aquele que governa todas as coisas e executa perfeitamente todos os seus propósitos. Esse nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, nos convoca a olhar para Ele e esperar nele, como diz Paulo em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Ele age na nossa vida. O Senhor dos Exércitos, Ele age na nossa vida. Ele não age lá fora, distante. Ele faz isso também, mas Ele está agindo na nossa vida, conduzindo a história da nossa vida, conduzindo todas as coisas para nos apresentar naquele dia, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja perfeita, que viverá para sempre com Ele. Ele vai conduzindo, Ele age na nossa vida. E é profundamente significativo que esse título apareça justamente aqui na história de Ana. Porque quem era Ana? Aos olhos humanos, queridos, era uma mulher sem recurso nenhum, tinha o seu ventre fechado, o que era uma vergonha, seu coração dilacerado, sua vida marcada pelo desprezo, pela vergonha. E Ana vai entender nesse quadro todo aqui que ela vive a sua situação, e ela vai perceber que a sua maior necessidade não era simplesmente ter um filho, mas era conhecer que o Deus soberano, o Senhor dos Exércitos, não está distante. E Ele é um Deus que, apesar da sua glória, de todo o seu poder, de todo o seu domínio, Ele é o Deus que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. E Ana compreendeu que sua necessidade pessoal estava debaixo do domínio daquele que governa todo o universo. E a gente vai perceber então que Ana adorava com a mesma fé de Eucana, porque Eucana é o primeiro a se referir a Deus como o Senhor dos Exércitos. E Ana adora com esta mesma fé. E diante da situação desesperadora, ela sabia que o Senhor dos Exércitos era exatamente de quem ela precisava. E isso, queridos, me chama muita atenção, porque Ana ouviu o seu marido chamar Deus de o Senhor dos Exércitos, e ela compreendeu a dimensão deste nome. E eu fico pensando que quantos de nós cantamos a respeito do poder de Deus,
Cantamos os nomes de Deus. Agora há pouco nós estávamos cantando o Alfa e o Ômega, nos referindo ao Senhor Jesus, que é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele que envolve todas as coisas. Tudo pertence a Ele, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Por isso Ele é o Alfa e o Ômega. Mas, queridos, na nossa vida prática, como é que é? Quantas vezes a gente se esquece e não agimos em fé? Cantamos sobre quem Ele é, mas no dia a dia a gente se esquece de quem Ele é. E Ana se lembrou da expressão que Eucana havia usado, o Senhor dos Exércitos. E por isso, quando ela inicia a sua oração aqui, suas primeiras palavras são: ó Senhor dos Exércitos. E antes de apresentar seu pedido, a gente percebe que Ana vai fixar os seus olhos em quem Deus é. Sua esperança não repousa nas circunstâncias favoráveis, nem na força da sua fé, mas no caráter de Deus, a quem ela está orando. E a grande lição que a gente tira aqui, queridos, é que a oração verdadeira, ela nasce da revelação das Escrituras Sagradas a respeito de quem é o nosso Deus. E então nós oramos com confiança, não porque as nossas lágrimas vão comover a Deus, ou porque a gente tem uma fé perfeita, né? Uma fé do tamanho de um trem, né? Como as pessoas dizem, eu tenho muita fé. A gente sabe que as nossas orações serão ouvidas, porque nós conhecemos aquele que prometeu nos ouvir. Então a gente olha aqui para a oração de Ana e a gente percebe que é uma oração que tem um modelo de fé. Vamos acompanhar a Ana aqui nessa jornada. Após aquela refeição familiar, o texto diz que Ana se levanta e vai ao templo. E ela não vai atrás de alguém para pedir ajuda, ela vai exatamente atrás do Senhor, ela vai em busca do Senhor. E eu entendo que quando a Bíblia diz, então Ana se levantou, eu entendo que é um levantar que não era apenas um levantar físico, mas um levantar espiritual. Porque é justamente o momento em que aquela dor que estava acumulada no seu coração se transforma em um clamor direcionado ao Senhor dos Exércitos. E aqui a gente tem que entender, queridos, que o Espírito Santo é quem desperta o coração humano para buscar a Deus. E é o Espírito Santo que nos capacita a entender quem é Deus. E nos capacita a clamar ao Pai Celestial. E é o Espírito Santo que a Bíblia nos diz que transforma os nossos gemidos, que não conseguem se expressar em palavras, numa oração que chega junto ao trono da graça. E o texto diz que com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E é interessante porque a Bíblia destaca o choro de Ana. Quando a gente lê o Salmo de número 6, no verso 8, a gente vai ver ali que o Senhor ouve o som do nosso choro. O Senhor ouve. Às vezes você está lá no seu quarto chorando, sozinho, pensando que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Ele é o Deus que vê. E Ele está ouvindo o som do seu choro. E Ele sabe por que você está chorando. E diante disso, eu penso aqui que a oração de Ana é um retrato da espiritualidade bíblica que agrada a Deus. E eu quero ver aqui com vocês 6 razões fundamentais
porque a oração de Ana agradou a Deus e é um retrato da espiritualidade bíblica, porque em cada uma dessas ações nós podemos discernir o Espírito Santo conduzindo Ana na sua oração. E a primeira coisa então que eu destaco aqui é a direção do olhar de Ana. Veja a situação em que Ana estava vivendo, ela estava sendo provocada por Penina. Como a gente viu a semana passada, ela era mal compreendida pelo seu marido Eucana. Mas em vez de Ana se entregar ao ressentimento, ou à amargura, ou até mesmo a amargura contra Deus, porque a Bíblia enfatiza que ela sabia que o Senhor havia fechado o seu ventre. Mas Ana não olha nada disso. Ana olha para o Senhor, ela volta o seu coração para Deus. E essa capacidade de direcionar o olhar para o alto, para Deus, no meio da dor mais profunda, não é algo natural do coração humano. Mas naquele instante o Espírito de Deus estava iluminando os olhos do entendimento de Ana e fazendo ela discernir que o Senhor, ao ser buscado, Ele ouve. Queridos, a verdadeira fé, ela não ignora a dor, mas ela deposita aos pés do Senhor toda a sua dor, sabendo que Ele é poderoso para transformar. Ana sabia quem ela era. E quem ela era? Uma mulher desprezada. Uma mulher envergonhada pela sociedade. Mas ela sabia que ela era importante para Deus. Não importa como as pessoas nos veem, o importante é como Deus nos vê. E então Ana, sabendo a respeito de quem Deus era, ela olha para Ele. E então eu quero destacar aqui a importância do conhecimento de Deus. Porque Ana, ela orou baseada naquilo que ela sabia a respeito do caráter de Deus. Eu quero destacar aqui, queridos, que esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas ele é fruto da revelação do Espírito Santo de Deus. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 12, verso 3, e ele diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Da mesma forma, ninguém pode invocar o Senhor dos Exércitos com fé verdadeira, com fé genuína, senão por obra e ação do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, não basta a gente saber textos bíblicos, aprender os nomes de Deus, decorar os nomes de Deus, se a gente não tem a revelação do Espírito para saber o que aquilo significa na nossa vida. Não é saber quem Deus é saber quem Ele é para mim. Isso faz toda a diferença. E quando a gente olha para as Escrituras, e Jesus disse, e a gente falou sobre isso hoje de manhã na escola bíblica, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, no vazio, no vácuo. Eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, queridos, quem nos ensina. É o Espírito Santo que nos faz lembrar daquilo que Ele nos ensinou. E é o Espírito Santo que vai nos guiar a essa verdade que Ele mesmo nos ensinou.
E quando a gente está fraco, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E então Ele nos fortalece. E Ele nos levanta. E Ele glorifica então a Jesus através de nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. A nossa maior necessidade é nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. Porque aí a gente vai ser ensinado, a gente vai ser lembrado, a gente vai ser guiado, a gente vai ser fortalecido. Nossa maior necessidade é ser cheios do Espírito Santo. E veja como o Espírito Santo estava ensinando Ana. Porque quando ela faz o seu pedido para Deus, o pedido de Ana vai ecoar o maior ato redentor conhecido por Israel, que é o Êxodo. Quando Ana diz na sua oração: se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim. Ana estava recordando as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, quando Deus diz para Moisés: tenho visto a opressão sobre o meu povo, tenho ouvido o seu clamor, conheço os seus sofrimentos. E esse entendimento de Ana a levou a clamar ao Senhor. E a gente vai notar, queridos, que o mesmo Espírito Santo que estava inspirando Moisés, também estava ensinando Ana a reconhecer o padrão da graça divina. E então Ana invoca o Senhor como aquele cujo comportamento característico é socorrer os seus filhos. Essa é a característica maior de Deus: socorrer os seus filhos. E a fé de Ana, queridos, não era uma fé genérica, né? Que o genérico hoje está em moda, né? Mas era uma fé alimentada pelas Escrituras Sagradas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. E Ana está aqui sendo alimentada pela palavra, pela história da redenção de Deus para com o seu povo. Mas a terceira característica que a gente vai notar em Ana é a humildade de Ana. Ana chamou a si própria diante de Deus de tua serva. E como serva, Ana não exige seus direitos, porque um servo não tem direito. Ana não reclama do seu sofrimento. Ana não pede vingança contra Penina. Ela simplesmente se coloca na posição de dependência total de Deus. E mais uma vez, querida, essa disposição de coração não brota da natureza humana, mas é fruto do Espírito Santo, que produz em nós mansidão, humildade. E Ana então reconhece que, vivendo neste mundo caído, sua única esperança é a graça soberana do Senhor. Por isso ela se coloca numa posição de humilde. Não exige, não reclama, não quer vingança contra seus inimigos. Ela só quer estar nos braços do Senhor. E o quarto ponto que a gente vai notar na oração de Ana é a clareza do seu pedido. Ana sabia o que ela queria. Ela não teve medo de pedir.
Ela não queria ser mãe. Simplesmente, ela queria um menino. E ela queria esse menino para dar para Deus. Ela sabia o que ela queria. E é interessante porque nós estudamos na carta de Tiago, quando Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Ela não teve medo de pedir o que ela queria. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós precisamos pedir, e depois de pedir nós precisamos buscar, e depois de buscar nós precisamos bater. Insistir, ficar batendo lá na porta. E é isso que Ana fez. Ela não teve medo de pedir o que ela queria. Dá para entender isso, gente? Veja que Ana não recorre aqui a fórmulas mágicas. Ela recorre ao Deus que ela conhecia. Ao Deus que disse: vocês vão me buscar e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o vosso coração. E é por isso que Ana teve a ousadia de orar e ser específica na sua oração. Mas um quinto aspecto que chama muita atenção na oração de Ana é a pureza dos seus motivos em oração. E a gente pode dizer que aqui é o coração da oração, a pureza dos motivos. Nós estudamos também em Tiago, quando ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então Ana, ela submete o seu desejo à vontade de Deus. Observe como ela ora e o voto que ela faz. Ela não está dizendo: me dá um filho para que eu tenha um filho, para competir com Penina, para ela ver que não é só ela que pode ser mãe. Mas ela diz: me dá um filho para que eu possa te dar de volta. E é interessante porque antes de receber, Ana já está consagrando ao Senhor, já está entregando ao Senhor. Antes da resposta, ela está fazendo um ato de consagração do seu pedido. E a gente aprende com Ana que ela desejava um filho não para a sua própria glória, nem para competir com Penina, mas para oferecê-lo ao serviço do Senhor. E ela não pede para que o seu filho seja bem-sucedido neste mundo. O único desejo de Ana para o seu filho é que ele pertencesse ao Senhor. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E ela pede esse menino porque ela quer que Deus seja glorificado na vida desse menino. E aqui, queridos, Ana é um grande exemplo para os pais cristãos. Qual é o seu grande objetivo para os seus filhos? Você que ainda tem filhos que estão debaixo do seu teto. Qual é o seu grande objetivo para os seus filhos? Que ele se torne um grande homem, um grande profissional, que seja reconhecido. Ana nos ensina que o desejo que nós precisamos ter para os nossos filhos é que eles sejam totalmente consagrados ao Senhor, que eles sejam úteis no reino de Deus. Ana está aqui prefigurando a entrega máxima, porque assim como Ana oferece Samuel para a restauração de Israel, Deus ofereceu o seu único filho para a redenção da humanidade. E isso, queridos, revela que o coração de Ana estava sendo moldado pelo Senhor durante aquele longo período de espera. Não era a primeira vez que Ana estava pedindo um filho ao Senhor.
A gente não sabe há quanto tempo ela era casada, há quanto tempo ela tinha descoberto que o Senhor havia fechado o seu ventre, e ela vem orando ao Senhor. E durante esse período Deus pôde trabalhar no coração dela, porque ela se sujeitava ao Senhor. Sabe, querido, às vezes a gente prolonga demais o tratamento de Deus, porque Deus não consegue mudar o nosso coração, porque a gente fecha o coração para Deus. Deus insiste: filho meu, dá-me o teu coração. Mas a gente quer controlar. Mas Ana foi deixando Deus trabalhar o seu coração. Ao chegar neste ponto: Deus, o filho que o Senhor me der será para ti. Qualquer coisa que o Senhor colocar nas minhas mãos será para ti, será para o teu serviço, será para a tua glória, será para promover o teu reino. O grande rei Davi, que fez toda aquela reserva para a construção do templo, quando ele foi consagrar toda aquela grandeza de riquezas que havia sido arrecadada, ele disse: Deus, das tuas próprias mãos nós te damos, o Senhor nos deu e nós devolvemos para ti, porque entendemos que o Senhor continua sendo dono de tudo e nós somos só mordomos, para administrarmos os teus bens para ti. E é interessante porque o que Ana fez é o que o próprio salmista diz, que os filhos são herança de quem? Nossa? Não, do Senhor. Deus nos dá filhos para nós criarmos para Ele, para a glória dEle. Dá para entender isso, gente? A sexta coisa que eu vejo na oração de Ana é o fervor e a transparência. Ana orou de coração aberto, sem máscaras, sem formalismos. É interessante quando às vezes pessoas vão orar em público, né? Elas impostam a voz, elas não fazem uma oração, elas fazem um discurso. Ana, sem nenhum formalismo. Não sei se ela estava deitada no chão, sentada, jogada, chorando, sem nenhum tipo de formalismo, sem nenhum ritualismo. Ela estava de coração aberto, seus lábios se moviam em silêncio, e ela vai explicar para Eli depois o que significava aquilo. Aquela postura dela, ela disse: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Oração é isso, gente, é derramar a alma diante do Senhor, é não esconder nada, não é querer dar uma de forte, que tem fé, que tem conhecimento bíblico, não, é derramar a alma. Deus, o Senhor está vendo. Diante das pessoas a gente tenta manter uma postura, mas sabe, gente, não tente manter postura diante de Deus, porque Ele te conhece. Não tenta dar uma de espiritual diante de Deus, Ele sabe quem você é. Porque a gente às vezes trata a Deus como a gente trata as pessoas, né? E Ana diz: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. E essa expressão, derramar a alma, revela uma oração sem reservas, aquela oração que nasce do limite humano e encontra repouso na soberania de Deus. Não se trata de um emocionalismo vazio, mas de abrir o coração para Deus, levar diante de Deus as dores mais profundas do seu ser.
teólogo chamado, não sei se o nome vou falar certo, é Dale Ralph Davis. Ele diz o seguinte: muitos cristãos precisam perceber que Yahvé, nosso Deus, nos permite fazer isso, derramar nossas dores, nossos soluços e nossas perplexidades aos seus pés. Nosso Senhor sabe lidar com as nossas lágrimas. E quando Ana está ali, mexendo seus lábios, sem, o texto, é interessante, o texto afirma, sem palavras. A gente lembra de Romanos 8:26, que diz que o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. Eli achou que Ana estava bêbada, mas ela não estava bêbada, não, ela estava cheia da santa dependência do Espírito Santo de Deus. Ela estava embriagada com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito podia se mover com liberdade no coração de Ana e conduzir Ana na presença de Deus. E o texto então nos diz que enquanto Ana derrama sua alma, Eli, o sumo sacerdote, está ali só olhando e fazendo julgamentos no seu coração, e acha que Ana está embriagada. E aqui a gente vê um contraste que é chocante, porque quem era Eli? Eli, o homem da mais alta posição espiritual de Israel, mas um homem insensível, um homem sem discernimento, ao ponto de confundir oração piedosa com embriaguez. O sumo sacerdote não sabia se Ana estava orando ou se estava embriagada. Ele achou que estava embriagada. E Ana, aquela mulher estéril, desprezada pela sociedade, mas é ela quem realmente consegue se achegar a Deus. A gente vê uma inversão aqui, né? O homem da mais alta posição espiritual, insensível, sem discernimento nenhum, mas essa mulher desprezada pela sociedade, ela consegue tocar o coração de Deus. Aí a gente lembra daquela mulher com fluxo de sangue, Jesus cercado com um monte de gente, cercado pelos seus discípulos. Aquela mulher chega e toca na orla das vestes de Jesus, porque ela dizia: se eu tocar nele, se eu tocar somente nas suas vestes, eu serei curada. E ela toca em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? E a insensibilidade dos discípulos: Senhor, todo mundo está tocando em ti. O Senhor pergunta: quem tocou? Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente. Você já tocou Jesus de forma diferente? Ao ponto de sair virtude dele e invadir a sua vida. E a gente vai entender o porquê aqui, essa inversão que chega a ser irônica, mas que está totalmente de acordo com o princípio bíblico. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E a intensidade dessa busca por Deus muitas vezes se torna estranha dentro do ambiente religioso. Às vezes alguém está orando com tanta intensidade, você olha assim: eita, que é isso? Já aconteceu? Isso só revela uma coisa: que o Espírito Santo, ele age fora do padrão humano, e ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Ele escolhe aqueles que nada são
para envergonhar aqueles que pensam que são. E quando Eli a acusa de embriaguez, ela se defende, mas com uma tremenda de uma mansidão. Ela não fica irritada com Eli, porque a chamou de bêbada, de uma mulher comum, de uma mulher da vida. Com mansidão ela responde: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E a gente vê nas palavras de Ana que ela experimentou essa liberdade de derramar a sua angústia diante de Deus. Um pai amoroso que acolhe os seus filhos. Gente, a gente está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e não em Hebreus, capítulo 4. Mas a atitude de Ana já aponta, para o mesmo trono da graça que temos em Cristo, ao qual nós somos convidados para nos aproximarmos com confiança, para recebermos misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,16. E diante disto, então Eli abençoa Ana e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana recebe esta palavra com fé, e ela responde humildemente em seguida. E então Ana sai daquele lugar. A Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. É interessante isso aqui, queridos. A gente vê um homem, sumo sacerdote, totalmente incompreensível, totalmente ali, sem discernimento nenhum. Mas sabe, ele era o sacerdote ali. Ele era o mediador da sua época. Ele era o ungido da sua época, que é a mesma palavra hebraica para Messias, que no grego é traduzido como Cristo. Ana entendeu que, embora Eli exercesse de uma maneira muito errada o seu ministério, ele tipificava a mediação que um dia seria perfeita em nosso Senhor Jesus Cristo. E Ana então aceita a bênção de Eli, não por causa do caráter dele, mas por causa da função que ele representava. Às vezes a gente recebe uma palavra e diz: irmãozinho lá deu uma palavra, ele nem é espiritual. Não importa se ele não é espiritual, ele citou a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que a gente precisa abraçar, não importa da boca de quem venha. Porque Deus usa jumentas, Deus usa pedras, e a gente tem que abraçar a palavra. Não importa o meio pelo qual Deus falou, o importante é que Deus falou. E é isso que Ana entendeu. E essa atitude de Ana, queridos, para nós ainda é mais gloriosa, porque a gente hoje não depende de sacerdotes falhos. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote perfeito, que está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. E ao contrário de Eli, o nosso sumo sacerdote passou por todas as aflições, ele sofreu tudo que nós sofremos, ele foi tentado em tudo que nós somos tentados, e a Bíblia diz: e ele se compadece de nós. Diferente de Eli, que julgou Ana,
o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. E é Ele, esse perfeito sumo sacerdote, que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que disse: a minha paz te dou, não como o mundo a dá. É Ele quem disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E é no nome dEle, queridos, que nós oramos. E é baseado na obra que Ele realizou na cruz do Calvário que nós temos livre acesso ao coração do nosso Pai. E porque nós sabemos quem Ele é, nós cremos, como diz Hebreus capítulo 3, verso 6, Ele nunca nos deixará, jamais nos desamparará. E por isso, em plena confiança, declaramos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Não importa, como disse o salmista, não importa se os montes se abalem, se a terra trema, se o mar ruja, não importa, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos cuida, que cuida de nós, é Ele que nos abraça com esse amor furioso, poderoso, é Ele. E aí a gente vai olhar para a experiência de Ana e aprender que a oração feita em fé produz dois resultados imediatos pela ação do Espírito Santo de Deus. E a primeira transformação, o primeiro resultado imediato é que a oração nos transforma. A oração nos transforma. O verso 18 aqui nos mostra uma mudança radical em Ana. Como nós encontramos Ana no primeiro relato? Chorando, angustiada, abatida. Depois da oração, o seu semblante já não era mais triste. A oração transformou, ela começa abalada e deprimida, mas ao se levantar da oração, ela estava totalmente renovada. Por quê? Ela já estava grávida? Claro que não. Antes de receber o que ela tinha pedido, só aquele tempo ali na presença de Deus já havia renovado o seu coração. A circunstância não tinha mudado em nada, mas o seu coração sim. O coração tinha mudado. E aí a gente aprende que a paz chega antes da resposta, e a alegria vem antes do milagre. E essa paz que Ana agora sentia, que o seu semblante todo mundo podia ver a diferença, essa é a paz que ultrapassa todo entendimento e guarda as nossas mentes e coração, como Paulo diz lá em Filipenses. A oração verdadeira não apenas traz algo de Deus para nós, mas ela transforma o nosso coração. Porque o propósito do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida não é somente nos conceder as coisas que nós pedimos, mas é nos transformar, para que nós cheguemos à perfeita imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós oramos, Deus está manifestando a sua graça para nos transformar. Amém, queridos? Ana sai do templo diferente, porque experimentou a graça. Lembra de Paulo?
um espinho na carne que a gente não sabe o que é, e não tente descobrir, gente, porque o que a Bíblia não revela, não tente descobrir. Mas era algo que afligia o coração de Paulo, e por 3 vezes ele orou, e Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo não sofreu mais com aquilo, porque o seu coração foi mudado. Às vezes a gente não vê a mudança externa e a gente se torna incrédulo e não percebe que Deus quer nos transformar. Mas o segundo ponto que a gente percebe aqui é que Deus de fato atende a oração. Ele não apenas transforma quem ora, mas transforma também as coisas. Deus tem prazer em agir em respostas à súplica do seu povo. Muita gente imagina, principalmente os reformados, que a soberania de Deus torna a oração irrelevante. Deus é soberano, Deus já determinou tudo o que Ele vai fazer, para que orar? Se Deus quiser, Ele faz. Ana não pensou assim. A Bíblia não nos ensina assim. Ela entendeu que a vontade soberana de Deus se cumpre em meio às orações do povo de Deus. Deus age em resposta. Sabe por quê? Deus precisa que a gente ore? Não. Mas a nossa oração honra a Jesus. Quando a gente vai a Ele, em nome dEle, baseado na obra que Ele realizou na cruz, nós levamos honra ao nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer através de nossas vidas, glorificar a Jesus. Jesus disse: quando o Espírito agir na vida de vocês, Ele me glorificará. E Deus age então em resposta à oração feita em nome de Jesus, a oração feita em fé. Walter House, ele comenta o seguinte a respeito do ato de Ana voltar-se para o Senhor. E ele diz que a oração de Ana, ao voltar-se para o Senhor, mudará não apenas a sua vida, mas a vida da nação e, de fato, a história do mundo. Amém? A sua oração muda não só a sua vida, pode mudar o Brasil, pode mudar a história do curso deste mundo. Você crê? Então você vai começar a orar de verdade, não a oraçãozinha do me dá, mas aquela oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. A oração que busca em primeiro lugar o reino do Senhor. Nós vamos voltar aqui, após Ana derramar a sua alma diante do Senhor e a paz invadir e repousar sobre o seu coração, o texto vai nos conduzir a um momento de silêncio, porém decisivo. O texto diz o seguinte: levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Não aconteceu nada ainda, mas eles estavam adorando o Senhor. Veja, nada de espetacular acontece visivelmente, mas há um momento de adoração e volta para casa. Vida que segue, mas segue em fé e caminha sem ansiedade. Mas aí o versículo continua: Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E é interessante essa expressão, lembrou-se, porque Deus havia se esquecido? Não, Deus não tinha se esquecido. Deus nunca esquece. A única coisa que Deus esquece é os pecados confessados. Isso Deus esquece e lança nas profundezas do mar. Mas a sua promessa Ele não esquece.
Mas esse lembrou-se significa que havia chegado o tempo determinado para ele agir. Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, significa que chegou a hora do propósito de Deus. E o lembrar de Deus inaugura uma nova etapa na história. A Bíblia mostra, Noé estava lá na arca. E a Bíblia diz, então Deus se lembrou de Noé. Isto é, chegou o tempo de Noé sair da arca. Dá para entender isso, gente? Quando o tempo de Deus chega, o impossível dá lugar ao propósito. E então Deus cumpre aquilo que está planejado desde antes da eternidade. Mas aí, querido, surge uma pergunta. E quando parece que Deus não atende a nossa oração? Quando o soberano está em silêncio? E a gente precisa enfrentar essa questão. Porque quantas pessoas, homens e mulheres, oram, derramam suas lágrimas diante do Senhor e não veem a resposta. Significa que Deus não ouviu? Não, absolutamente não. Toda oração sincera em nome de Cristo é ouvida e tratada por Deus da maneira como lhe parece boa. Isso quem disse foi William Blake. A gente precisa entender, queridos, que algumas orações não são atendidas porque elas são egoístas. Às vezes feita com um espírito errado. Outras, Deus não pode atender porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sabe que aquilo vai nos afastar dele. E muitas vezes o silêncio de Deus é a disciplina de um pai amoroso, para que a gente aprenda a esperar. E enquanto a gente espera, que a gente possa andar em fé e não pelas vistas. Porque tem gente que ora e se a coisa não acontecer de imediato, está vendo? Não adianta orar. Não acontece nada. E Deus quer que a gente aprenda a esperar, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E Deus quer que a gente aprenda a esperar em fé, para que a nossa vida seja fortalecida. Amém, queridos? E quando a gente aprende a orar, então as nossas forças são renovadas. Isso nos ensina, queridos, que nós podemos descansar na certeza de que Deus ouviu a nossa oração, porque a Bíblia nos diz que tantas quanto forem as promessas de Deus, em Cristo Jesus está o sim. Você olha uma promessa de Deus, e no mesmo instante que você lê e crê, Jesus disse, sim, eu farei. Você pode crer nisto? E por que eu estou afirmando isso? Porque os salmos proclamam isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos repetiram isso, e através da história nós temos milhares de testemunhos de que Deus ouve e responde à oração dos seus filhos, quando feitas em nome de Jesus para a glória dele. George Miller escreveu um livro com as respostas de suas orações. Sabe qual o nome do livro? 50.000 orações respondidas. É pouco. E ele relata 50.000 orações respondidas. Porque esse é o padrão do reino de Deus. Responder à oração dos seus filhos. E a gente vê que o ventre que estava fechado por anos
se tornou ali o palco da intervenção divina. A esterilidade, que antes parecia sinal de abandono, se revelou como um instrumento de preparação para que o Senhor fosse glorificado. E aí o impossível cedeu espaço para o plano soberano do Senhor. E aí o menino nasce, e ela dá a ele o nome de Samuel, que é um memorial. E não somente um memorial, mas ele tipificava ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a concepção de Samuel é a resposta direta ao agir de Deus. A Bíblia diz: Ana concebeu e no tempo devido teve um filho. É interessante que a Bíblia destaca no tempo devido, e não estava falando dos 9 meses de gestação, mas estava falando do tempo determinado por Deus para o nascimento daquele menino. Porque esse menino nasce dentro da agenda de Deus. Ele nasce no momento exato em que Israel mais precisava de um profeta. E então, quando o seu filho nasce, Ana vai dar a ele um nome que vai eternizar a verdade de Deus. E então ela chama ele de Samuel, dizendo: do Senhor o pedi. E o nome significa essencialmente: Deus ouve. E então, queridos, cada vez que Samuel era mencionado em Israel, Israel era lembrado de que o Senhor não é surdo ao clamor do seu povo. Aonde quer que Samuel fosse, seu nome testemunhava: o Senhor atende a oração dos humildes. E esse nome, então, é um monumento vivo de que a graça divina gerou vida no ventre estéril e levantou um profeta para conduzir a nação. Além disso, Samuel foi consagrado ao Senhor como nazireu. O texto não usa a palavra, mas fala que navalha não ia passar sobre a sua cabeça. Ele foi consagrado ao serviço divino, ungido para profetizar e guiar o povo de Deus, apontando para o Senhor Jesus Cristo, aquele que seria cheio do Espírito sem medida. E assim como Samuel foi oferecido ao Senhor, Jesus também se ofereceu e se entregou por nós. E como Samuel trouxe restauração a Israel, Cristo traz redenção eterna para o seu povo. Amém, queridos? Para a gente concluir aqui, eu sei que eu já estou estourando o horário, mas eu creio que Deus está falando, e isso que importa. E a conclusão que eu chego aqui é que eu vejo a obra da Trindade em favor do seu povo. Quando a gente contempla Ana, nós somos levados a ver uma obra maravilhosa do Deus Trino em ação. O Pai é o Senhor dos exércitos, que ouve o clamor da sua serva e que se lembra dela, e em sua fidelidade, e então Ele concede o Filho prometido. É o Pai que no tempo determinado fez com que o ventre estéril agora engravidasse. É o Pai que também na plenitude dos tempos enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz e resgatar o seu povo. O Filho é o verdadeiro sumo sacerdote, que não nos julga, mas intercede por nós. Aquele que é santo, inculpável, imaculado e separado dos pecadores, como nos diz Hebreus 7:26. E é no nome dele que nós oramos. E nós oramos em nome dele, olhando para a obra que ele realizou na cruz do Calvário. E então nós sabemos que lá na cruz o véu foi rasgado. E o caminho para nos achegarmos ao Pai está aberto. Porque foi aberto na própria carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o Espírito Santo, o agente invisível que opera durante todo o processo. Ele desperta o desejo
em Ana para orar. Ele capacita Ana a clamar. Ele transforma o coração de Ana e ele gera vida naquele ventre estéril. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a derramar a nossa alma diante de Deus e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não pode se expressar com palavras quando a gente não encontra palavras. Quantas vezes você chegou diante de Deus e disse: Deus, eu não sei o que orar. Mas se você permitir, o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras, gemidos, que não se expressam em palavras. E o Pai que conhece a mente do Espírito, porque é a própria mente do Pai, Ele atende. Então, queridos, a história de Ana é sobretudo a demonstração de que o Espírito Santo de Deus é o doador da vida, tanto física quanto espiritual. E Ele continua agindo em favor do povo de Deus. É Ele quem prepara os corações, é Ele quem responde às orações, é Ele quem faz o reino de Deus avançar sobre a terra. Então, diante de tudo isto, se você se sente atribulado, se você está enfrentando dificuldades, se você está passando por lutas, lembre-se disto: o Senhor dos Exércitos está com o seu ouvido inclinado para te ouvir. O sumo sacerdote, que está sentado à destra do Pai, vai pegar a sua oração e levar diante do Senhor e pedir: sim, Deus, faz isto. E o Espírito Santo está pronto para se derramar sobre a sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo e saiba como se conduzir neste mundo. O Deus que ouviu Ana continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, e será para todo sempre. E a gente vê que a oração de Ana preparou o caminho para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós aprendermos a orar em fé, queridos, na dependência do Espírito, nós vamos abrir caminho para que o reino de Deus avance e nosso Senhor volte para nos buscar. Então eu espero que essa mensagem realmente edifique a sua vida. Mas a minha oração também é para que essa mensagem te inspire a compartilhar esta palavra com outras pessoas. Porque todo mundo precisa saber que Deus ouve as nossas orações. Cristo intercede pelo seu povo. E o Espírito Santo ainda está agindo. E como a gente disse na escola bíblica, o livro de Atos não tem um fim, porque a história continua. E vai continuar até a volta do Senhor Jesus. E o Espírito Santo quer se derramar sobre a igreja. E o Espírito Santo quer encher os nossos corações. E o Espírito Santo quer nos inspirar. O Espírito Santo quer glorificar a Cristo através de nossas vidas. Então, queridos, não se embriague com as coisas desta vida, mas use o seu tempo para ser cheio com o Espírito Santo, porque no fim das contas é a única coisa que vale a pena. Nada trouxemos para este mundo, deste mundo nada levaremos, a não ser as obras que foram feitas pelo Espírito Santo através de nós. Isso a Bíblia é muito clara. Estas obras vão nos acompanhar para a eternidade. E naquele dia, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel.
Amém, queridos? Não se embriague com as coisas desta vida, que a sua oração não seja para ganhar este mundo, mas que a sua oração seja para que o seu coração seja ganho por Cristo. Amém? Amém, queridos? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Eu lembrei de um pedido que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E hoje o Espírito Santo veio nos ensinar a orar. Então peça: Senhor, não me deixe esquecer destas coisas.